messiânicas, de como os profetas do Antigo Testamento, inspirados por Deus, profetizaram sobre a vinda do Messias, do ungido de Israel. E hoje falaremos sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos as aulas, eu gostaria de dar alguns pequenos recados. Primeiro, se você, por acaso, não conseguiu ver a primeira aula, basta você acessar o canal do YouTube da PIB e rever a aula. Outra coisa, se você também ainda não é inscrito na classe Vida de Cristo, se inscreva, que você poderá ter acesso tanto à apostila, slides, enfim, a todo o material disponível para a classe. E, por último, eu gostaria de lembrá-los que quando vocês estão vendo a aula através do Google Meet, se for através do celular, priorizem visualizar da maneira horizontal, porque a imagem fica melhor, consegue-se ver melhor os slides, a imagem fica por inteiro, não há corte. Então, preferência sempre com o celular na horizontal. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema, como eu havia dito, é sobre o nascimento de Jesus, dando continuidade à nossa disciplina. Só que, lembram do compromisso que eu havia falado no domingo passado sobre ler pelo menos um dos 4 evangelhos e decorar o versículo João 8, 31b e 32. Tomara que vocês já tenham iniciado a leitura de pelo menos um dos evangelhos e também ter decorado o versículo. A leitura vai facilitar a compreensão e o entendimento de todo o conteúdo que a gente vai tratar. Então, vamos lá, força, eu sei que é difícil, mas tenham disciplina e leiam pelo menos um dos evangelhos. Tá bom, pessoal? Aqui está o nosso cronograma. Então, tratamos domingo passado sobre as profecias messiânicas. Hoje falaremos sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí, como vocês podem ver, através do dia 18, dia 25, dia 1º, temos todos os temas que iremos tratar até o dia 29 de novembro de 2020, que será a nossa última aula. Como eu havia falado, caso você não tenha conseguido assistir a aula ou por algum compromisso, alguma coisa, não viu, basta acessar o canal do YouTube da PIB, que você vai conseguir assistir novamente a aula e não vai perder a sequência de todo o conteúdo. Bem, vamos tratar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aonde que Jesus nasceu? Está lá. Jesus nasceu em Belém, Israel. E hoje, eu poderia aqui estar tratando sobre dados históricos, sobre o anúncio do nascimento, sobre a circuncisão no 8º dia, sobre a fuga para o Egito, sobre os dias atuais, como que é lá Israel, mas não é isso que eu vou dar ênfase hoje. Eu vou falar rapidamente sobre esses dados, mas eu vou falar sobre um outro aspecto relacionado ao nascimento de Jesus Cristo. Os dados históricos, um pouco é o que eu havia falado na primeira aula. Jesus nasceu na época que o Império Romano dominava praticamente o mundo, inclusive Israel. Então, a época que Jesus nasceu, o Império Romano dominava e a nação de Israel era subjugada pelo Império Romano. O anúncio do nascimento são todas as profecias que foram ditas a respeito da vinda de Jesus Cristo. E eu coloquei aqui sobre a circuncisão no 8º dia para demonstrar que como Jesus nasceu e era judeu, ele cumpria as tradições que era a circuncisão no 8º dia de vida. A fuga para o Egito é um dado interessante, porque vimos também na aula passada que foi um cumprimento de profecia que, perto dos 2 anos de idade, José, Maria e Jesus fugiram para o Egito. E por que eles fugiram para o Egito? Vocês lembram? Porque Herodes, que era o imperador da época, ele, através dos magos, dos conselheiros, ele sabia que ia nascer o rei dos judeus, mas ele entendia que era um rei humano, que ia tirar o povo de Israel
do seu império. E não era isso que ia acontecer. Mas mesmo assim, o que ele ordenou a todos os seus comandados? Que matassem todas as crianças até 2 anos de idade que tivessem nascido em Belém. E por isso um anjo do Senhor foi e falou com Maria e com José para eles fugirem para o Egito. E aí eles ficaram no Egito até a morte de Herodes. Aí quando Herodes morreu, eles retornaram e voltaram para Israel. E isso foi o cumprimento de uma profecia, então foi mais ou menos nessa época que aconteceram todos esses fatos. Dando prosseguimento. Hoje em dia, existem várias crenças que falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a grande maioria delas, elas diminuem e tiram os aspectos principais da pessoa de Jesus Cristo. Então, eles tiram todos os ensinamentos bíblicos, dizem que ele não era Deus, dizem que não falam sobre o principal aspecto que era a missão redentora, o plano de salvação para a humanidade, excluem completamente, não falam sobre nem a morte, nem a ressurreição, apenas colocam Jesus Cristo como mais uma pessoa, um ser iluminado, um fundador de uma religião. E nós vamos ver que isso não é verdade. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Qual a importância do seu nascimento para as nossas vidas hoje em dia. Lembrando sempre, né, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, comentário, tem o Davi, que está aqui atrás das câmeras, aqui no computador, ele vai estar lendo no chat, ele vai estar olhando aqui no computador, e ele repassa para mim qualquer dúvida ou comentário que vocês tiverem. Dando seguimento. A grande pergunta, o que a Bíblia nos mostra acerca de Jesus, sobre Jesus? O que ela vai mostrar? Ela vai mostrar que Jesus não foi um simples fundador de uma religião, como existem várias por aí. Não foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Não foi essa a missão dele. Ele veio, nasceu aqui na Terra, viveu, morreu, ressuscitou. E o principal aspecto era para nos dar a salvação. Esse foi o principal papel de Jesus Cristo. O papel, por que ele via? Por que o Messias veio? É a implantação do reino dos céus. Então, os judeus achavam que a implantação do reino seria a libertação do Império Romano. Não. O reino que Jesus tratava era o reino celestial. É a vida com ele que vamos tratar hoje durante toda a aula. Primeiro aspecto que a Bíblia nos mostra a respeito de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas, Daniel, como pode isso? Sim, ele era 100% homem e, ao mesmo tempo, ele era 100% Deus. Não vamos hoje entrar aqui no aspecto da Trindade. Jesus, o Filho, Deus Pai e o Espírito Santo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que mesmo Jesus encarnado, o Verbo que se fez carne, aqui na Terra, ele sendo homem, passando por todas as aflições que nós passamos, ele era ao mesmo tempo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso nós podemos ver, eu coloquei aqui na tela, vocês também vão poder ver no slide, em Mateus 1:23, o que o evangelista diz? A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o nome dele era Deus conosco, Emanuel. O que quer dizer? Que Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Israel, era Deus Todo-Poderoso. E olha só o detalhe, pessoal, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem, ele foi humilhado, foi rejeitado. E por quê? Por amor a nós, para nos dar vida através dele. Porque ele pagou o preço dos nossos pecados para que nós tenhamos a vida eterna.
Então, Jesus Cristo é Deus também. Esse é um dos principais aspectos do nascimento de Jesus Cristo. Ele veio, se fez homem, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Olhamos agora em João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que esse versículo está nos falando? Que o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus sempre existiu. Ele sempre estava com Deus. Lembra da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ele sempre existiu. Mas aí Jesus, pelo plano maravilhoso, redentor, para nos dar a vida eterna e pagar o preço dos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho para pagar o preço. Jesus, que ao mesmo tempo era Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus, que era o Verbo, ele se fez carne, ele foi homem e ele habitou entre nós. Ele sofreu absolutamente todas as tentações que nós sofremos hoje, porém ele não pecou. Então, eu quero que fixem isso. Primeiro aspecto principal sobre o nascimento de Jesus é que Jesus era Deus. Em João 10:30 podemos ver que eu e o Pai somos um. Novamente, reafirmando que Jesus e Deus Pai era só um. Ao mesmo tempo, ele era homem, Jesus, mas ele era Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro aspecto, Cristo, Jesus Cristo, como Deus. Então, ele não era mais uma pessoa iluminada, ele não era apenas um fundador de uma religião. Jesus Cristo era Deus. Esse é o primeiro aspecto que vocês lembrem. Segundo aspecto, Jesus Cristo é o eterno. Isso a gente pode ver em Apocalipse 22:13. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Também João 8:58 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Abraão, patriarca do povo de Deus, ele está dizendo que ele já existia antes. E essa expressão, eu sou, quer dizer que ele sempre existiu. Então, Jesus Cristo, ele é Deus e ele é o eterno. Por quê? Ele sempre foi um com Deus e Deus sempre existiu. Deus não está preso na linha de tempo e espaço. Ele sempre existiu. Então, Jesus, ele encarnou e veio à Terra naquele período. Mas Jesus sempre existiu. Ele também é eterno. Então, este é o segundo aspecto principal em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Primeiro, que Cristo é Deus. Segundo, Cristo é o eterno, ele sempre existiu, ele não está preso no tempo nem no espaço. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar ali pelo chat, e aí o Davi me passa e a gente responde. Terceiro aspecto, Jesus Cristo como o Todo-Poderoso. Vamos ver aqui o versículo de Mateus 28:18, que diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, aquela instrução que a gente teve lá desde o início. Jesus é filho de Deus e ele é o próprio Deus. Ele é o eterno e ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. O que Jesus está dizendo aqui? Que toda a autoridade que foi dada por quem? Deus Pai. Mas, lembrando que ele também é Deus, ao mesmo tempo ele é 100% Deus e ele era 100% humano. Então, nada, absolutamente nenhuma autoridade, nada fugia
do controle dele. Efésios 1, de 20 a 23, diz o seguinte, ali, Paulo aos Éfesos fala. Ele está falando ali de Deus em relação ao poder de Deus, o qual exerceu o poder, né? Ele em Cristo, ou seja, Deus exerceu o poder por meio de Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse versículo ele tem muito conteúdo, muita coisa interessante para conversarmos. Mas o aspecto que eu queria, a principal ênfase que eu queria dar é em relação ao poder de Jesus. Ele também era e é todo-poderoso. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus e eles são apenas um, junto com o Espírito Santo. Então, ele também é todo-poderoso. Então, nada, absolutamente nada, foge do controle de Jesus. E a ele foi dada toda a autoridade. Não há qualquer sombra de dúvida a respeito disso. Recordando, primeiro aspecto do nascimento de Jesus. Jesus não era um profeta, ele não era uma pessoa iluminada, não era uma pessoa um pouquinho especial que fundou uma religião. Jesus Cristo é Deus. Segundo aspecto, Jesus Cristo é o eterno. Ele sempre existiu. Ele viveu entre nós por um breve período, mas Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu. Ele é o eterno. E o terceiro aspecto, Cristo, por ser Deus, ele é o Todo-Poderoso. Toda a autoridade está subordinada a ele, porque Deus o Pai deu a ele. Então, três aspectos sobre as características e sobre a importância do nascimento de Jesus. Quarto aspecto, em relação à missão de Jesus Cristo na Terra. Jesus é o Salvador. Ele veio cumprir o plano de redenção para a humanidade. Essa foi a missão de Jesus Cristo que ele cumpriu na Terra. Vemos em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, falando a respeito de Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, que Jesus foi 100% homem, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele foi e é o motivo da nossa salvação. Ele veio para a terra para cumprir o plano de redenção, para pagar o preço pelo nosso pecado na cruz. E aí ele ressuscitou e para nos dar a vida eterna. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, sem Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós só ganhamos a chance, a oportunidade de ter a vida eterna através da vida de Jesus Cristo. Se crermos em Jesus Cristo, reconhecermos os nossos pecados e confessarmos a Ele, seremos salvos e teremos a vida eterna com Ele. Pois, do contrário, estaremos eternamente perdidos, afastados de Deus. O papel principal da vinda de Jesus Cristo é cumprir o plano de redenção.
Se não fosse por Jesus Cristo, estaríamos eternamente separados de Deus. Então, a principal missão de Jesus Cristo era cumprir o plano de redenção para nos dar a vida eterna e pagar o preço dos nossos pecados. Seguindo, em Efésios de 2, de 1 a 3, aqui é apresentado todo o plano de salvação. O que ele diz? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, se não fosse por ele, estaríamos mortos, separados eternamente de Deus. Então, foi por causa dele. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ainda, nos quais andaste outrora, anteriormente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, nós andávamos em desacordo com a vontade de Deus antes de entregarmos a nossa vida a Jesus. Segundo as inclinações da nossa carne, do nosso eu, do nosso coração, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui é o quadro de o que nós somos sem Jesus Cristo, sem entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. E por causa da vinda de Jesus Cristo, aqui na terra, nós podemos ter a vida eterna ao lado dele, porque ele, Jesus Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou, dando a vida eterna para nós. Seguindo em Efésios, e aí vem a descrição do plano maravilhoso de Deus, que deu o seu Filho unigênito para cumprir todo esse plano de salvação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós temos vida ao lado, junto com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, pessoal, um principal aspecto do nascimento de Jesus Cristo é que Jesus veio nos dar a vida eterna ao lado dele. Se não fosse pela vinda de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo, pelos nossos pecados, estaríamos condenados à morte, tanto morte física quanto espiritual. Estaríamos eternamente separados de Jesus Cristo. E por causa da vinda de Jesus e pelo cumprimento e o pagamento pelos nossos pecados, temos vida eterna em Cristo. Podemos ter um novo nascimento. Não é um nascimento físico, um nascimento espiritual em Cristo Jesus. Para quê? Para que não vivamos mais de acordo com as inclinações do nosso coração, mas que possamos viver de acordo com as orientações, as instruções, os mandamentos de Deus. Vamos ter uma nova vida debaixo da autoridade de Deus. Porque a partir do momento que cremos em Jesus, confessamos os nossos pecados a Ele, o Espírito Santo vai habitar em nós e nós vamos, de uma maneira maravilhosa, podermos estar vivendo para Ele, para Cristo. Seguindo na nossa aula, a grande pergunta que fica é a seguinte: Jesus nasceu, e daí? O que isso faz diferença em minha vida? Tá, Daniel, você explicou que Jesus não era um profeta, que Jesus não era apenas um ser iluminado,
ele não era um fundador de uma religião. Você mostrou para nós que Jesus, ele é o Eterno, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus e ele é a salvação. Ele que veio nos dar a salvação. Tá, mas como isso afeta a minha vida? E qual a diferença? Vamos ver. Filipenses 4, de 5 a 8, diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só, sendo em forma de Deus, o que quer dizer? Jesus é Deus. Primeiro aspecto que a gente começou a falar na aula. Jesus é Deus. Então, voltando. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele podia continuar na sua majestade, na sua glória, e não descer à terra com humanos pecadores, falhos, mas não foi isso. O plano de Deus é que Jesus Cristo, seu único Filho, viesse à terra, se tornasse 100% homem para pagar o preço dos nossos pecados. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Por isso que ele fez isso. Ele se humilhou. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o detalhe. Jesus, mesmo sendo Deus, quando ele se tornou homem e veio à terra, ele era Deus ao mesmo tempo. Só que ele não veio aqui para reinar, ele veio para ser servo. Ele veio para servir, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Eterno, controlador de todas as coisas. Não, ele não veio aqui reinar sobre tudo. Ele veio ser servo, ele veio dar um exemplo a nós. Então ele humilhou-se, ele se aniquilou. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente a quem? Obediente a Deus Pai. Para quê? Obediência ao plano de redenção, a sua missão, que era viver entre os homens, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar a vida eterna. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele veio e cumpriu em obediência o plano de Deus. Por quê? Por amor a você e a mim. É por isso. Ele poderia ser, eu sou Deus, o controlador, o Senhor de todo o universo. Eu não vou me rebaixar junto àqueles homens falhos, pecadores, que não obedecem, que se afastam de mim a qualquer tempo. Não. Eu vou mandar meu único filho para ir na terra, para viver entre os homens, sofrer as mesmas tentações que os homens, porém, Jesus não pecou. E ele vai morrer na cruz, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar, para pagar o preço pelos nossos pecados. E assim nos dar a vida eterna ao lado dele. É o amor dele para conosco. Isso é inacreditável. Vocês imaginem. Senhor Deus Todo-Poderoso, que não está preso a tempo, a espaço, que controla todas as coisas, ele se fez homem, habitou entre nós, para nos dar a salvação, para pagar o preço dos nossos pecados. Existe amor maior que esse? Não existe amor maior que esse. Então, o que esse versículo nos diz? Jesus, sendo o Todo-Poderoso, ele se rebaixou à condição de homem. Imagine, Deus Todo-Poderoso, ele se rebaixou a homem. Segundo, não um homem todo-poderoso que tinha exércitos aqui na terra para controlar tudo. Não. Ele foi na condição de servo. Jesus
que é Deus, que é todo-poderoso, eterno, ele se tornou homem e veio para servir, para ser servo. Outra condição, ele foi considerado como um malfeitor. Ele foi crucificado, condenado e morto como um malfeitor, ou seja, uma pessoa não quista da sociedade, uma pessoa que tivesse praticado algo errado contra as leis. Olha só, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, se rebaixou como homem, veio servir e mesmo assim ele foi visto na condição de um malfeitor. Por último, ele foi numa condição de amaldiçoado. Olha só, pessoal, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do universo, ele se rebaixou a uma condição de amaldiçoado. Porque o povo dele, o povo de Israel, o povo de Deus, o enxergava como um amaldiçoado. Foi o povo judeu que pediu a morte e a condenação dele, porque eles não o viam como Messias, eles não o viam como Salvador, porque a ideia deles era que o Messias seria um Salvador terreno, que ia libertá-los do Império Romano. Eles não conseguiram entender que o reino que Jesus, que o Messias veio implantar, era o reino dos céus. Ele veio implantar o reino dos céus através da morte e ressurreição dele para nos dar a vida eterna. Foi para isso que ele veio. É o reino dos céus. E não era o libertador do Império Romano. Não era terreno, era espiritual. Então, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio povo. E porque ele carregou todos os nossos pecados. Mesmo sendo santo, não tendo pecado uma única vez, ele carregou e foi morto pelos nossos pecados. Olha o tamanho do amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Ele sendo Deus, todo-poderoso, eterno, santo, mesmo vindo à terra, sendo homem, ele nunca pecou e ele foi amaldiçoado, porque ele carregou naquela cruz todos os pecados da humanidade, por amor a nós. Olha só o tamanho do amor de Deus para conosco. Então, recordando, ele foi rebaixado porque ele foi a condição de homem, a condição de servo, ele veio para servir, de malfeitor e de amaldiçoado. E a grande pergunta que fica, qual é? Lá atrás que a gente viu, e daí? Para que tudo isso, Daniel? Por que Jesus fez tudo isso? Para que você e eu fôssemos abençoados. É o amor incondicional de Deus para conosco. Se não fosse por isso, pela vinda de Jesus, pela maneira como ele viveu, pela maneira como ele cumpriu o plano maravilhoso de redenção, morrendo e ressuscitando na cruz pelos nossos pecados, estaríamos condenados à morte. Então a pergunta que é, por que tudo isso? Para que nós fôssemos abençoados. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, com inúmeros problemas. Se cremos em Jesus, confessarmos os nossos pecados, ele vai ser fiel e justo para nos perdoar. E teremos a vida eterna ao lado dele. E viveremos não mais uma vida atrás dos desejos dos nossos corações, mas uma vida de acordo com a vontade de Deus. Falando sobre as boas novas. E o que são as boas novas? As boas novas é a vida de Jesus, é o nascimento de Jesus Cristo. Se isso não tivesse acontecido, estaríamos perdidos. Essa é a grande maravilha. Jesus veio para a terra para nos dar a salvação. Ele nos amou e nos deu a salvação. E aí eu falo, Daniel,
Então, o papel principal de Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Todo-Poderoso, o Eterno, ele se humilhou, se tornou homem, foi servo, amaldiçoado, considerado malfeitor por amor a nós, para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Sim. E o que tudo isso significa individualmente para você e para mim? Então, eu coloquei a pergunta: o que mais isso significa para nós? Significa que ele nos compreende, ele sabe exatamente quando estamos bem ou mal. Por que ele sabe? Ah, não, Daniel, ele não sabe. Porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele está lá no céu, longe de nós, ele não sabe. Engano seu. Ele sabe exatamente o que você e eu passamos. Ele sabe as nossas dificuldades, ele sabe as nossas falhas, ele sabe como somos inconstantes, somos volúveis. Por que ele sabe? Porque ele mandou o seu Filho único viver entre nós e ele foi 100% homem. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus sofreu, Jesus passou por todas as situações que nós passamos. E mesmo assim, ele não pecou. Por isso que ele nos compreende completamente. Cabe a nós orarmos e pedirmos a ele ajuda, que ele estará sempre disposto a nos ajudar, porque ele sabe o que nós estamos passando. Hebreus 4,15 nos lembra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, falando de Jesus, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, ou seja, ele foi tentado enquanto esteve aqui na Terra, como ele era 100% homem, igual nós somos, mas sem pecado. Por que o texto diz sumo sacerdote? Talvez você não esteja tão familiarizado com o termo sumo sacerdote. Antes da vinda de Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, como que o povo fazia para pedir perdão pelos pecados que eles haviam feito? Existia um sacerdote que você confessava o pecado a ele e ele ia no Santo dos Santos, ou seja, somente ele ia na presença de Deus, que ele era um intermediário para pedir perdão pelo pecado do povo. E aqui o que o texto está dizendo é que Jesus veio para acabar com isso. Por quê? Hoje Deus nos enxerga através de Jesus. Por quê? Porque não existe mais essa separação. Nós temos contato direto com Deus. Nós pedimos perdão diretamente com Deus. Por quê? Porque Jesus veio e ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, Deus nos enxerga através de Jesus Cristo. Porque o preço já foi pago. Já está pago. Cabe a nós confessarmos os nossos pecados. Nos arrependermos e crermos em Jesus. Então, não existe mais a figura do sacerdote. Eu não preciso de um intermediário entre eu e Deus. Não. Jesus tirou isso e nos deu o privilégio de termos acesso direto com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Portanto, antes de acabar, o que podemos cumprir? O que nos resta fazer? Vimos que o nascimento de Jesus Cristo, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, o Eterno, e ele veio nos trazer a salvação. Sem ele, estaríamos condenados eternamente. Ele veio por amor a nós, pagar o preço dos nossos pecados para nos dar a salvação. Nós fomos abençoados e nos foi dado o privilégio de termos a vida eterna ao lado de Deus por causa da vida de Jesus Cristo. Então, o que nos resta a fazer? Sermos gratos a Jesus. Por quê? Porque ele nasceu, vindo ao mundo, morreu pelos nossos pecados, porque ele foi santo, ele não cometeu nenhum pecado, então ele pagou o preço
dos nossos pecados. Ressuscitou e ele voltará para nos buscar, para vivermos eternamente com ele. Lembra que na aula passada vimos profecias que ainda não foram cumpridas? Essa é uma das profecias que serão cumpridas. Jesus Cristo ressuscitou, retornou ao céu para estar ao lado de Deus Pai e ele voltará para nos buscar. Buscar quem? Aquele que crê em Jesus Cristo, que confessou seus pecados em Jesus Cristo e a partir disso tem uma nova vida. Deixa para trás o velho homem e passa a viver para Cristo, segundo e de acordo com a maneira que Cristo viveu. Então, a nós cabe ser gratos e nos render a Ele. Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, para que nós possamos, através da nossa vida, glorificarmos a Deus. O propósito da nossa vida muda de figura. Então, com o novo nascimento, não corremos atrás mais de bens materiais, de poder, status. Não. O nosso propósito de vida, o nosso foco mudou. A partir do momento que nascemos em Jesus Cristo, vivemos para Ele, o nosso foco é que a nossa vida seja para a honra e glória de Jesus Cristo. E que possamos transmitir essas boas novas a todos. Esse é o nosso papel agora. Porque a partir do momento que nascemos de novo, somos cidadãos celestiais. Então, as aflições que passamos nesse breve período que estamos na Terra não se compara à eternidade que viveremos ao lado de Deus. Então, olha como a nossa perspectiva muda. Teremos aflições na Terra? Teremos. Mas se comparados a toda a eternidade que viveremos ao lado de Jesus, ao lado dele, fica pequeno. Se eu tenho dificuldade no meu trabalho, se eu com dificuldade financeira, Jesus, se eu creio em Jesus, Deus vai me ajudar, Ele vai estar me auxiliando. E eu vou saber, a minha perspectiva é outra. Se tem algum, o período aqui é pequeno, 70, 80, 100 anos, quem sabe? Mas eu viverei eternamente, sem sofrimento, sem dor, ao lado de Deus. Olha só que maravilha, gente. O meu foco muda, a minha perspectiva de vida muda. E a pergunta, e a última pergunta que eu deixo para vocês hoje. Jesus já nasceu para todo o mundo. Mas ele já nasceu para a sua vida? Você já aceitou e crê em Jesus Cristo que ele morreu pelo seu pecado, para que você pudesse ter vida eterna por meio dele, porque ele já pagou o preço, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está ao lado de Deus Pai. Se você ainda não tomou essa decisão de crer que Jesus pagou pelo seu pecado e que você quer ter a partir de agora uma nova vida, uma vida em Cristo, esquecer o seu velho homem e viver a partir de agora ao lado de Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai habitar a sua vida, para que você possa glorificar a Deus através da sua vida, das suas atitudes, do seu modo de agir, de pensar, de falar. Eu quero orar por você, encerrando essa aula. Porque o principal aspecto do nascimento de Jesus Cristo, do Messias, do ungido de Israel, é para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna ao lado dele. Não fôssemos mais separados eternamente de Deus. Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados. Mesmo sendo Deus, ele veio e cumpriu a missão dele. Por amor a nós, para nos dar a vida eterna. E eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje pedindo e orando a Deus para que você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você possa fazer isso nesse momento, nessa oportunidade. Porque a tua vida vai ser transformada a partir do novo nascimento em Jesus Cristo. Por amor a nós, Jesus morreu na cruz
e ressuscitou. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, eu te agradeço imensamente, Pai, pela oportunidade que tivemos hoje de estarmos tratando sobre o nascimento do seu Filho Jesus Cristo. Da importância que Jesus Cristo tem nas nossas vidas. Vimos hoje, Senhor, que Jesus não foi apenas um profeta, não foi uma pessoa especial, mas ele ele é a nossa salvação. Ele veio em obediência a Deus Pai, para pagar o preço pelos nossos pecados, por amor a nós. Senhor, que quem esteja assistindo agora não aceitou, não tomou essa decisão e não aceitou o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que essa pessoa possa estar fazendo isso neste momento. O Senhor possa estar tocando no coração dessa pessoa, para que ela possa estar confessando os pecados e crendo que o seu Filho Jesus Cristo morreu por ela também. E que a partir de agora, desse novo nascimento, ela terá uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. E que o foco da vida dela será diferente. Não que ela não terá mais dificuldade, ela terá, mas o Senhor estará ao lado dela. E ela poderá viver eternamente ao seu lado. Te agradeço, Senhor, novamente por essa oportunidade, por estarmos aprendendo um pouco mais da pessoa do seu Filho Jesus. Nos abençoe, Senhor, no início dessa semana, que possamos, Senhor, viver de acordo com os teus mandamentos, com os teus ensinamentos, que sejamos sal e luz aonde estivermos. É que eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Lembrando, pessoal, caso você tenha perdido a primeira aula ou que você não conseguiu assistir todas as aulas ainda, basta acessar o canal do YouTube da PIB e você vai poder rever todas as aulas em sequência. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva para poder receber e ter acesso a todos os materiais. Tenha um excelente domingo e que Deus abençoe.